No processo de soldagem TIG, o eletrodo é de tungstênio. Quando ele se aproxima do metal de base a ser soldado, o arco elétrico é aberto através da descarga de alta frequência. Ao mesmo tempo em que é feito o cordão de solda, a região da poça de fusão é protegida da contaminação por elementos da atmosfera. Essa proteção é feita com o uso de um gás inerte, que pode ser o hélio, o argônio ou uma mistura dos dois. O mesmo bocal que envolve o eletrodo de tungstênio se encarrega de criar uma nuvem de gás que protege a poça de fusão. Neste esquema, nós vemos uma vareta de metal de adição. Mas o processo TIG pode até dispensar o metal de adição, dependendo do tipo de trabalho. Que quando pesquisadores precisam fazer alguma solda em equipamentos tão especiais como um satélite, eles usam o processo TIG. Mas esse processo não é utilizado só na indústria aeroespacial. Objetos comuns também usam o processo TIG de soldagem, como por exemplo, nessa bicicleta de alumínio aqui. Olha só, o processo TIG é recomendado quando existe a necessidade de soldagens de peças de pequena espessura. Quer saber por que a soldagem TIG é tão eficiente? Muito bem. Parte do segredo está ali naquele cilindro. É o gás daquele cilindro, que pode ser o argônio, o hélio ou até uma mistura dos dois, que forma uma cortina em volta da poça de fusão. A escolha desse gás vai depender do metal a ser soldado. Como se trata de gases inertes, eles não reagem com os elementos da poça de fusão e evitam que impurezas sejam depositadas no cordão de solda. Este processo gera pouco fumos, o que facilita a visualização da soldagem pelo soldador. A outra parte do segredo está aqui, eletrodo de tungstênio. Ele não se consome e, dependendo do tipo e espessura do material a ser soldado e do tipo e intensidade de corrente que se vai usar, o eletrodo pode ser de tungstênio puro ou com a adição de zircônio, tório, lantânio e cério. A principal função do eletrodo é conduzir a corrente elétrica até o arco. Nesse caso, o eletrodo está ligado em corrente contínua e polaridade direta, o que faz com que ele acumule pouca quantidade de calor. Para a soldagem TIG. Como você já viu, o principal componente do equipamento para a soldagem TIG é a tocha de soldagem. É ela quem dá suporte para o eletrodo de tungstênio. Na ponta da tocha existe um bocal de cerâmica ou de metal que serve para direcionar o gás que vai fazer a proteção da soldagem. É importante lembrar que a tocha precisa ser sempre refrigerada. O resto do equipamento é parecido com o equipamento usado em outros tipos de soldagem a arco elétrico. Tem a fonte de energia, que pode ser um transformador ou um transformador retificador. Tem os cabos que levam a corrente elétrica até a tocha. E tem a mesa com grampo de retorno, que tem a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade que for usada no trabalho. Bom, além da tocha, que é diferente, como você já viu, o processo TIG exige um cilindro que contém o gás que vai servir para proteger a soldagem. O metal de adição pode ser usado ou não no processo TIG. Depende do tipo de soldagem que você for fazer. Se a peça for de espessura pequena, como essa daqui, então a soldagem pode ser feita sem o metal de adição. Agora, se a peça for de espessura maior, como essa outra aqui, então o metal de adição é indispensável para se conseguir uma junta soldada de boa qualidade. É sempre bom lembrar que o metal de adição, normalmente, é feito de um material semelhante ao do metal de base. Na soldagem automatizada TIG, o metal de adição é inserido automaticamente na poça de fusão. Como você está vendo, nesse equipamento aqui, a inserção do metal de adição é feita automaticamente pelo sistema. A grande vantagem é que a velocidade de entrada do metal de adição é constante e o resultado é um cordão de solda mais uniforme. Agora, essa não é a única automação que pode existir num sistema de soldagem TIG. Esses sistemas apresentam vários outros acessórios que facilitam o uso ou mecanizam o equipamento básico que você já conhece. Existem os posicionadores que possibilitam a soldagem em posições planas.
dispositivos de deslocamento movimentam a tocha ou a peça, garantindo uniformidade na velocidade de deposição do cordão de solda. As técnicas de execução da soldagem TIG. Durante a soldagem, a tocha deve permanecer perpendicular em relação à superfície da junta. Ao mesmo tempo, ela deve estar ligeiramente inclinada para o lado contrário ao sentido da soldagem. Já a vareta do metal de adição deve estar inclinada no sentido da soldagem. O movimento da tocha deve ser firme e uniforme, enquanto a vareta é introduzida frontalmente na poça de fusão. Além de se preocupar com o manuseio da tocha de soldagem, você deve ficar atento a outros parâmetros exigidos para uma boa qualidade de soldagem, como, por exemplo, o comprimento adequado do arco, a corrente de soldagem certa para a espessura do metal e o tipo de eletrodo, a vazão do gás e etc. Só que nada disso adianta se você não preparar muito bem a superfície a ser soldada. Ela tem que estar como essa aqui, ó. Limpa, livre de graxas, óleos, tintas e outros resíduos. Além disso, a junta deve ser muito bem preparada para que o cordão de solda possa ter um bom desempenho mecânico na junção das duas peças. Mas não nos esqueçamos jamais do equipamento de segurança. Quer dizer, máscara, gorro, avental, mangotes, luvas, além das botas e perneiras, que são indispensáveis para evitar queimaduras na pele e dano aos olhos. Vamos lá? O primeiro passo nós já demos. As peças que vão ser soldadas já estão limpas e a junta já está preparada. Agora a gente abre o gás, que é para expulsar o ar que está na mangueira e na tocha. E depois, com a fonte de energia já ligada, a gente aproxima a tocha de soldagem das peças. A primeira coisa é a formação de uma cortina de gás através do sistema de pré-vazão que existe no equipamento. Quando a gente aproxima a ponta da tocha através do ignitor de alta frequência, o arco elétrico se abre. A gente espera um pouco até que se forme uma poça de fusão e começamos a fazer o cordão de solda, nesse caso com a ajuda do metal de adição. Quando termina o cordão de solda, a primeira coisa é interromper a corrente elétrica. Porém, o gás continua protegendo por um determinado tempo a última parte soldada através do sistema de pós-vazão existente no equipamento. Mas mesmo tomando todos os cuidados, até os soldadores mais experientes podem ter problemas. Os mais comuns são inclusão de tungstênio e consumo excessivo do eletrodo, porosidade no cordão de solda sujo, cordão de solda muito largo e arco errático. Agora, você não se preocupe, porque todos esses problemas têm causas específicas e têm soluções.